não tem tempo mais de você pensar se você casou certo ou errado. Você tem que fazer isso dar certo. O fator, para mim, que é fundamental para a gente fazer isso dar certo é Deus. Deus, ele não é só o criador do casamento. Ele não é só aquele que criou o abacaxi, diz, toma e come aí esse negócio. Não. Deus, ele está no casamento. Então, eu preciso entender que eu vou fazer dar certo o meu casamento. Mas, acima de tudo, eu preciso entender que Deus está no casamento. A família, ela é um projeto do céu. Ela é um projeto de Deus. Então, Deus está empenhado em fazer o nosso casamento dar certo. Fala, povo querido de Deus! Nós estamos aí numa maratona de lives muito especial sobre casamento inabalável. E eu estou chamando esse tempo de mestres do casamento inabalável. Gente que, como eu e você, passa suas lutas, suas questões no casamento, mas vence, persevera. Todo mundo seja bem-vindo, vai ser muito legal essa live. Pastor Getúlio de Jesus, um amigo muito querido, vai ser uma bênção. Nós vamos então entrar com o nosso convidado aqui, Pastor Getúlio de Jesus. Aleluia. Vamos ver, vai entrar agora. Continua coraçãozinho, continua chamando gente. Ô, maravilha! Olá, meu guerreiro! Que bom ter você aqui, meu amigo. Que saudade de você. Pois é, cara. Sabe o que eu tava falando aqui esses dias, Getúlio? Eu tava contando pro povo aqui aquela época que a gente ia direto no Primo Piato. Meu Deus. E que você deixava o seu salário todo lá na pizzaria. Você fazia dívida o mês inteiro na pizzaria. E depois descontava. E a gente ia direto lá. Eu tava, não sei o que foi aqui, umas conversas, a gente contou pro povo. Meu amigão, deixa eu te falar uma coisa. Amigo, era na hora de receber. O ruim era na hora de receber meu salário, porque você tinha os papelzinhos tudo anotado dentro da sua carteira. Eu acho que você passou a vida inteira achando que eu ia esquecer e eu sempre anotava. Sempre tinha um chumaço assim de papel dentro da carteira. Meu amigão, eu sei que você tem feito aí lives constantemente no Facebook aí, tem liberado palavras, né, inclusive proféticas que Deus tem te dado aí para o Brasil, para a igreja e tudo. Você é um cara muito de Deus, uma bênção. E uma coisa que eu tenho falado, Getúlio, é como assim, no coronavírus para mim, ele não mudou, pelo menos no que eu vou falar, né? Ele não mudou isso que eu vou falar. Eu acho que o coronavírus, ele acelerou um processo que já era óbvio, que é o online. Todo mundo partiu para as lives, todo mundo partiu para o online, as igrejas. Eu já fiz aqui vários congressos, ministrações, encontros de casais online, para os Estados Unidos, para o Japão, aqui para o Brasil, para igrejas, fechado. Evento meu mesmo eu já fiz online e tudo. E eu estou percebendo que não teve jeito, né? Vai ter que partir para isso mesmo. E uma coisa que me assustou muito, não sei se você viu essa estatística, é que aumentaram 177% os divórcios. Não foi 70%, nem 100%, foi 177% os divórcios. Eu ouvi uma outra estatística que aumentou 50% a violência doméstica nesse tempo agora. E aí, cara, eu decidi fazer uma coisa tipo para ir ao contrário, né? Nós vamos declarar que isso não vai alcançar a igreja, o povo de Deus, nossos casamentos. E você sabe que essa geração que casa agora, 1 ano, 3, 5, até 10 anos de casado, infelizmente, qualquer coisa para eles parece que é motivo para
separar, divorciar, desistir, não quero mais e tal. Falei, cara, eu vou procurar gente que já passou coisas difíceis no casamento, ou não, mas o difícil aqui pode ser o dia a dia, né? Só da gente ter o dia a dia de suportar, ou coisas mesmo difíceis, né? Às vezes você passou situações de pensar em... Eu estava conversando ali agora com um casal que ela falou, pastor, com 15 dias eu pensei assim, o que eu fiz da minha vida? Com 15 dias de casada. E é gente que você conhece aqui da igreja. Ela falou, pastor, hoje tá bom, hoje melhorou, mas quando fez 15 dias eu pensei, o que eu fiz da minha vida? Será que dá tempo de anular o casamento, que não tem 30 dias ainda? Então, o povo, muita gente passa por isso, né? E eu falei, cara, eu preciso pegar pessoas que têm anos de casado para mostrar que, apesar das lutas, é possível ter um casamento feliz, não é perfeito, mas é feliz, e que dura, né? Duradouro. Então, você está com quantos anos de casado, meu amigão? 28 anos de casado. 28 anos de casado. Eu faço esse ano 27 anos de casado. Então, eu tenho quando mais eu encontro... tempo de casado do que de solteiro. Você já tem mais... Eu também. Você já tem mais tempo de casado e solteiro. Então, quando você tem 28 anos de casado, você tem alguma coisa para falar para quem está nos 3, 5, até 10, 15 primeiros anos de casado. Ó, vai por esse caminho aqui, cuidado com esse quebra-mola. Ó, lá na frente tem um buraco que se rebenta pneu, né? Ó, aqui a abençoada ali dizendo que tem 32 anos de casada. Quer dizer, a gente tem, e meu objetivo com essa live é esse, meu amigo, que você compartilhe conosco alguma coisa para poder a gente saber que o casamento não é perfeito, mas o casamento é possível durar. Beleza, meu amigão, beleza. Primeiro, agradecer aí o convite que você me faz para a gente estar compartilhando junto sobre esse assunto. Obrigado pela confiança, pelo voto. Eu sei que isso aí não vai virar um papelzinho dentro da carteira para você me cobrar depois. Tomara que não, né? Não vai ser abatido. Já está aqui anotado. Mas, bom, pastor Ricardo, a primeira coisa que convém ressaltar sobre o casamento é que nós não somos duas, eu e você, ou os outros que têm saído em defesa do casamento, nós não somos pessoas pagas para manter uma tradição. Nós precisamos provar que algo falido pode dar certo. Então, nós estamos velando aí um defunto já há muitos anos. Né? Nós não somos religiosos. Nós somos mais do que idealistas, né? Então, o casamento funciona. Funciona, de fato, jamais eu te conheço bem, você me conhece também, nós temos bons amigos aí que estão há muito tempo também na caminhada. Jamais nós manteríamos uma posição prejudicial sabendo que não funciona. Nós não temos esse perfil. Você não tem esse perfil. Eu conheço o seu pastorado, conheço o seu discipulado. Você não tem o perfil de manter algo só simplesmente por manter a aparência. Você é um cara que eu já vi você tomando decisões que à vista de muitos, foram decisões prejudiciais para muitos, alguns até... eu acho que você se lembra de um sonho que você teve, de uma decisão que você tomava, e você seguia sozinho nessa decisão. Eu não sei se foi você ou se foi a pastora Maíla. Então, assim, eu vi você tomando decisões em cima daquilo que você acreditava. Eu também não sou um cara de manter de me manter fiel a algo que eu não acredito. Eu acredito no casamento. Eu não tô simplesmente levantando uma bandeira simplesmente por levantar. Eu sei o que o casamento tem feito na minha vida, eu sei o que é o casamento dentro da ótica do céu, mas sei o bem também. Matematicamente, eu sei o bem que o casamento me fez, o bem que a família tem me feito.
Então, essa é a raiz, é a motivação, é o vetor que está levando a gente a dizer casamento funciona assim. Funciona e é bênção, é muito bênção. Casamento, em todos esses anos, como você já disse, não é um mar de rosa, né? A gente tem seus momentos difíceis, mas por que a gente continua casado? É porque está valendo a pena. É porque vale a pena. Nós não vamos recuar, porque por mais bobinho que eu seja, eu jamais iria abrir mão de algo que está me fazendo bem, né? Jamais. Né? Então, isso para mim é fundamental. Entender que o casamento vale a pena. Não somos só pessoas que estamos levantando bandeira em nome de uma causa, por algum lucro, ou, de jeito nenhum. Nós acreditamos no casamento porque o casamento primariamente tem nos feito muito bem. Né? Mas, bom, amigão, eu assim, estava matutando aqui, primeiro sobre essa geração que se intitula geração pós-moderna. Parece que a máxima dessa geração pós-moderna é eu mereço ser feliz. Agora eu vou ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz. E a gente não, de forma nenhuma, a gente é contra isso. Mas a forma como essa geração tem optado por ser feliz é que a gente questiona. Independente da felicidade alheia, ele sai pisando nos outros e sai machucando pessoas, mulheres que machucam homens, homens que machucam mulheres, em torno dessa frase, dessa máxima aí, eu tenho o direito de ser feliz. Bom, se você tem o direito de ser feliz, permaneça casado. Uma coisa que eu aprendi com você, exclua a palavra divórcio do seu dicionário. Exclua. E depois a gente foi lendo histórias de desbravadores que vieram aqui para a América do Sul. Eu não sei se foi Colombo que colocou fogo nos seus navios para impedir que os homens pensassem numa provável derrota. E como a gente volta? Agora vocês são obrigados a vencer. Então, a partir do momento que você entra no casamento, entendendo que você tem que fazer dar certo. Não existe plano B. Você tem que fazer esse casamento dar certo. Mas não existe mais. Você tem que fazer ele dar certo. Primeiro que a partir do momento que você exclui a palavra divórcio, você já vai pensar duas vezes com quem você vai se casar, porque você precisa fazer isso dar certo. E agora, já que você está dentro, não tem tempo mais de você pensar se você casou certo ou errado. Você tem que fazer isso dar certo. O fator, para mim, que é fundamental para a gente fazer isso dar certo é Deus. Deus, ele não é só o criador do casamento. Ele não é só aquele que criou o abacaxi e diz, toma e come aí esse negócio. Não. Deus, ele está no casamento. Então, eu preciso entender que eu vou fazer dar certo o meu casamento. Mas, acima de tudo, eu preciso entender que Deus está no casamento. A família, ela é um projeto do céu. Ela é um projeto de Deus. Então, Deus está empenhado em fazer o nosso casamento dar certo. Isso aí deixa eu te interromper, Getúlio. Não perde a linha, não. Olha só o que você está falando, que eu acho incrível mesmo. Muitas vezes, a gente quer saber e ora para pedir a vontade de Deus. Senhor, eu queria saber, eu estou orando aqui. É da tua vontade que eu mude de cidade? É da tua vontade que eu faça isso ou aquilo? Então, a pessoa que está casada aqui, ela tem que saber uma coisa. É da vontade de Deus restaurar... Era essa pessoa mesmo. Curar, dar vitória para você nesse casamento. Então, quando você está dentro do casamento, não tem mais essa pergunta que você acabou de falar. É ou não é essa pessoa... a pessoa está dizendo aqui que foi o Hernan Cortés que mandou queimar os barcos. Eu não sei nem quem é o Hernan Cortés. Quem é o Hernan Cortés? Eu acho que era um conquistador eu não sei se ele era da Colômbia, alguma coisa assim. Pronto, mas olha aí, ó. O que acontece? No momento em que você entrou no casamento, é o que você falou. É tipo assim, cheguei e queimei o barco. Não posso voltar mais para minha cidade, para minha terra. Agora eu vou ter que construir aqui, viver aqui e fazer aqui. Só que
o detalhe que você estava falando é que Deus tem interesse. Então, quando eu vou orar a Deus pelo meu casamento, pela minha família, quando eu vou chamar Deus para a história, eu posso ir lá na presença de Deus com uma certeza. Ele quer me abençoar. Não é como em algumas coisas. Senhor, se eu fizer isso aqui, o Senhor vai me abençoar? Eu estou em dúvida. Não. Com relação a casamento, Ele quer abençoar. Desculpa cortar, pode continuar. É verdade, é verdade. Então, hoje a gente tem essa sua observação interessante. Depois de estar dentro do casamento, perguntar se era essa pessoa, agora não tem como fazer essa pergunta mais. É entender que Deus pode... Nós cantamos tanto isso, pregamos tanto isso, que Deus pode transformar aí o nosso deserto no jardim, que Ele transforma a maldição em bênção. E está na hora de algumas pessoas começarem a viver isso dentro do casamento, né? Mas vamos lá, eu quero compartilhar aqui algumas coisas com você que eu tenho visto aqui em Curitiba, vi aí em Brasília. Eu sou bastante radical com algumas coisas com respeito ao casamento. Eu acho que a gente pode rasgar o verbo, não sei, tem muita gente... Pode rasgar o verbo. Pode rasgar o verbo, né? Duas pessoas que eu estava fazendo aconselhamento e essas pessoas chegaram para mim, vieram falar sobre problemas que estavam enfrentando. Um é recém-casado, o outro não, já tem alguns anos de casamento. E para todos dois eu fui muito claro. Eu digo, olha, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que você está arrumando aí um baita de pretexto para poder abandonar sua família. Eu disse para todos os dois, eu disse a mesma coisa. Só que você está passando por um processo em que você está tentando provar para você mesmo que você deve abandonar sua família, que esse casamento não vai dar certo. Eu disse, a primeira coisa que você precisa fazer é esquecer esses argumentos. Você não está tentando provar para mim que seu casamento não vai dar certo. Você está tentando provar para você que seu casamento não vai dar certo e com isso você está tentando já arrumar uma porta para você sair. Mas deixa eu te falar, eu falei... Getúlio e seus aconselhamentos. Eu falei, amigão, ame essa mulher, porque você não vai poder ter outra mulher nunca mais na vida. É essa aí. Só tem essa. Eu vou ser bem polido. Você só vai para a cama com essa. Nunca mais você vai com outra. Você achou aquela lá bonita? Só olha. É essa aqui agora. Eu disse para ele, eu desci bem no nível dele. Eu disse, você está condenado a ter uma só mulher pro resto da sua vida. Ele ficou me olhando, assustado. Eu disse, acabou, meu irmão. Acabou, esquece. Esquece. Porque é essa mentalidade, Ricardo, do eu tenho o direito de ser feliz. E aí, esse ter o direito de ser feliz é sair por aí pegando uma e outra. Ou a menina pegando um e outro, entendeu? É uma mentalidade aqui na América do Sul, no Brasil, a mentalidade do ser feliz está muito permeado com a erotização, é muito sexo. Ser feliz fazer sexo com todo mundo. E aí eu fui direto, eu digo, olha, acabou, casou, acabou. É essa aí. Se vira com ela, meu irmão. Se vira nos 30. Né? Dá um jeito. Então, ser direto. Acabou. Você não adianta querer voltar atrás e querer repensar se o casamento está certo ou errado. Se você que tá assistindo essa live agora, e se você tem um ministério, eu quero dizer para você que 90% das igrejas evangélicas no Brasil não aceitam segundo casamento. Se você está pensando na possibilidade de largar sua esposa e ter uma vida normal depois do ministério, você está totalmente enganado. Você só vai poder exercer o ministério nessas igrejinhas, fundo de quintal, esses pastorzinhos mequetrefe que tem por aí, que sai pôr na mão, na cabeça de qualquer vagabundo, qualquer derrotado e ordenando essa pessoa ao ministério. Lá você vai poder ser alguma coisa. Agora, numa igreja
histórica, numa igreja onde os homens de Deus que estão na liderança são homens de caráter, homens que já foram provados e aprovados pela própria história. Eu estou falando aqui do pastor Ricardo, é um cara que está aí já, ó, já está uma cara no trecho aí, falando sobre família, que está lutando, que está pregando sobre isso. São homens, qualquer pastor que você que está assistindo essa live admira. E se você quer a aprovação desse cara, lute pelo seu casamento. Porque se você perder seu casamento, você vai perder também o seu ministério. Porque nenhum pastor decente do Brasil, e nem nos países fora que eu já estive, vai te deixar você ser nem sequer um professor de escola dominical com o segundo casamento. Então, são outra coisa. Além da desaprovação do seu ministério, você vai carregar uma carga de baixo autoestima. Porque, na maioria das vezes, Ricardo, que pessoas que eu vi perder o primeiro casamento, é triste para esse cara ter uma visão boa a respeito dele mesmo. É triste. Isso fere a autoestima da pessoa de uma forma terrível, de uma forma horrível. As pessoas que perdem o primeiro casamento, os que eu tenho convivido, têm uma visão terrível a respeito de si mesmo. Tem uma visão terrível. E a terceira coisa que eu quero... Eu tenho duas coisas para compartilhar, pastor Ricardo, com você sobre casamento. Mas a terceira coisa que eu tenho notado é a quebra da aliança. Essa, para mim, pastor Ricardo, tem sido aqui, com as pessoas que eu trabalho, algo assim, espiritual, mas muito pesado. Mesmo homens que largaram suas esposas por causa de adultério, de traição, mulheres que largaram o seu marido por causa de adultério, por causa de traição e outras coisas que pesaram na decisão dessa pessoa largar o seu cônjuge, elas não conseguiram ser a mesma. Houve uma quebra de aliança no mundo espiritual e isso afeta a pessoa de uma forma... Você tenta trabalhar com a pessoa que está no segundo casamento, dentro do que a gente tem compartilhado, você nota, Ricardo, que parece que existe um muro espiritual na frente dessa pessoa. Você tenta, você olha, você ama aquela pessoa, você vê o potencial dessa pessoa, mas aquela aliança que foi quebrada, ela parece que ela faz um muro. Deus é Deus de aliança. Deus é um Deus de aliança. Deus leva muito a sério a aliança, muito a sério. E a aliança no casamento, depois de rompida, mesmo que você diga assim, a pessoa diga assim, pô, mas eu tenho razões para isso, pastor. A Bíblia me dá base para eu largar minha mulher por causa do adultério. A gente tem muitas interpretações desse texto. Mas pessoas que perderam o primeiro casamento, elas têm uma dificuldade de romper na vida espiritual. Tem uma dificuldade. Eu tenho notado, Ricardo, isso com as pessoas com quem eu trabalho. A mulher que perdeu, eu tenho aqui no Sul, tem mulheres, eu não vou citar o nome, mas são de pessoas que você conhece, que o marido foi embora, largou a mulher sem motivo algum. Os pastores colaram nele, tentaram abençoar o cara. Cara, fica, refaz aí, tem jeito. Não amo mais, eu não consigo, eu tô arrastando isso há anos e tal. Cara, essas mulheres, mesmo as que ficaram, talvez você vai entender isso melhor do que eu, pastor Ricardo, porque você está trabalhando nessa área. Do ponto de vista de quem trabalha com libertação, que é o meu caso, mesmo essas mulheres que ficaram, elas enfrentam um bloqueio no mundo espiritual para conseguir romper. Do lado de homens, ou mesmo das mulheres que largaram o seu cônjuge por causa de algo que é justificável no conceito de alguns pastores, dentro da sua exegese bíblica, nós notamos que essa pessoa ela fica com um bloqueio espiritual terrível, Ricardo, terrível. E para romper com essa pessoa, bom, não é fácil, amigão, não é fácil. Não é fácil. Pessoas que estão vivendo um segundo casamento, o que a gente nota
essas pessoas foram feridas na sua autoimagem, a sua autoestima é baixíssima, além de uma realidade espiritual que a única coisa que eu posso dizer é que Deus é Deus de aliança. E quando a aliança se quebra, ela espirra problemas para todos os lados. Impossível ter um divórcio, seja ele por que motivo for, sem ter um preço para pagar por conta disso, né? Impossível. É verdade, é verdade. Mas vamos lá, meu amigo. 3 dicas, para mim, fundamental para casamento. Depois dessas 3 dicas, eu quero compartilhar com você um pouquinho do aspecto espiritual disso aí. Mas o que tem me abençoado muito nesses 28 anos é diálogo fundamental. Eu não vou citar por escala de importância, né? Mas o diálogo é fundamental no casamento. Sentar e conversar. O texto bíblico que diz: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, para mim, eu pego ele e torno ele bem mais abrangente. Não deixe problemas se amontoarem sem resolvê-los. Por quê? Porque na hora que você for conversar, é tanta coisa, você está tão irado, raivoso com tudo, que você vai acabar... Uma pessoa irada não tem jeito de conviver com ela. Não tem jeito de dialogar com ela. Então, resolva os probleminhas, para eles não se tornarem um problemão. Isso aqui em casa, Ricardo, tem sido assim fundamental, né? Eu e Elda, a gente senta para conversar, o que eu gostei, o que eu não gostei, a gente joga limpo um com o outro. Eu não gostei daquela frase sua. Eu não gostei do jeito que você falou com aquela mulher, eu achei aquilo ruim. Olha, isso aqui na nossa finança, eu não estou gostando disso aqui. Eu não gostei da forma como você falou comigo na frente daquela pessoa. Isso para a gente assim, tem sido fundamental. Conversar sobre os nossos filhos. O que a gente faz? O que a gente faz? A gente tem 3 filhos. A gente tem o Johnny, a gente tem o Vitor, a gente tem o Matheus. Cada cabeça um mundo, cara. Esses caras pensam tudo diferente da gente. Não é uma extensão da gente, né? Eles pensam diferente da gente, diferente um do outro. É verdade. Mas, cara, quando você tem um casamento onde rola o diálogo, Ricardo, é tudo tão mais fácil. É tudo tão mais fácil, né? A segunda coisa que eu queria falar sobre casamento, o romance. No romance, eu acho que nós podemos colocar aí algo que nós trabalhamos isso aqui, até esses dias, a Aninha esteve aqui, e 3 aulas do curso de noivo, foi eu e Elda que nós demos para eles aqui. E eu falei respeito. O respeito no casamento é algo fundamental. Fundamental. Eu chego a atribuir eu atribuo muito valor ao respeito, a ponto de acreditar que quando um casal perde o respeito um pelo outro, esse casamento acendeu uma luzinha vermelha aí e é bom se recuperar isso, né? Quando eu falo no respeito, vai desde as brincadeiras que a gente faz com o nosso cônjuge. Não faça brincadeiras humilhantes, brincadeiras desagradáveis. Descubra o que seu cônjuge... o que você brinca, que você fala com ele ou com ela, que faz ela se sentir menor, ele se sentir menor, menosprezado. O respeito ele vai desde essas brincadeiras até frases de autoafirmação, né? A mulher que dá aquele ibope para o marido, que dá aquele up, né, para o marido que dá aquele ibope para a mulher, que coloca a mulher para cima, em tudo ele coloca a mulher para cima, né? O romance envolve tudo isso. O romance vai do abrir a porta do carro, vai daquela flor que você vai dar para ela no dia que ela não está esperando. Não é aniversário, não é aniversário de casamento, não é nada, né? E isso também
Algum tempo atrás eu diria assim, cara, isso é muito coisa de baitola, esse negócio aí, pastor. O negócio de dar flor para mulher é coisa de fresco, eu sou macho, entendeu? Aqui, em vez de flor, eu dou Viagra. Vai, Raimundo. Vai, Raimundo, vai. Vai. Mas eu acho que... Essa postura aí de não ser romântico, de não dar flor, ela funcionaria bem se você casasse com outro homem, né? Mas como você casou, você casou com uma mulher, meu irmão, mulher gosta disso. Então, se você fala, é porque é o seguinte, Ricardo, o que está em alta hoje é sexo no casamento, né? Todo mundo fala sobre sexo, certo? Tudo bem, a igreja evangélica brasileira, ela parece que vive de polaridades, né? Ou quando a gente começa a falar muito de um assunto, a gente só fala sobre aquilo, né? Então, antigamente, falar sobre sexo dentro de uma igreja ou no casamento era um tabu. Era um tabu, né? Sexo era papai e mamãe, e até hoje a Igreja Católica mantém essa postura, é procriação, preservação da espécie e tal, esse tipo de coisa. Mas nós enfatizamos muito isso, a gente mudou eu, você e outros caras, nós chegamos e mudamos essa realidade, não. Sexo Deus fez, é gostoso, é bom, é para prazer, é para satisfação. Invente, tente, faça sexo diferente, entendeu? Vai lá e se vira com a sua mulher, com a mulher da tua mocidade, com a mulher que você fez aliança com ela, né? Salomão diz assim, por que se deitaria o teu regaço de água nas praças? Cara, se vira, né? Vai lá e faz gostoso com essa mulher, satisfaz essa mulher. A gente sabe o seguinte, que o homem insatisfeito sexualmente, ele é um cara, ele é um cara terrível, terrível, né? Eu faço uso de uma frase do apóstolo René Terranova, aí há anos atrás ele dizia que pior do que uma mulher endemoniada é uma mulher mal amada. E é verdade, né? Um homem sem sexo, aquele sexo satisfatório, como diz a esposa do seu pastor e seu discipulador lá, o pastor Jair Guerra, barriga cheia e saco vazio. É a melhor coisa para deixar o homem. A pastora Laura escreveu. Anota aí, casais, barriga cheia e saco vazio. E saco vazio. Não, mas ela escreveu. Eu não sei se você lembra. Você lembra que ela escreveu isso no livro dela? Lembro. Ela falava isso. Eu lembro. Mas é interessante isso. E também isso serve também para a mulher também, né? O cara precisa satisfazer a necessidade sexual da mulher. Vamos lá. Vamos fazer esse povo rir um pouquinho depois do almoço, né? Senão ele dorme. Cara, eu vou falar para você que é fraco de sexo. Não se case com mulher nordestina nem nortista. O cara que é fraco. Você vai ter que segurar a onda, meu irmão. Se vira nos 30 aí. Casou com essa mulher. Cara. Ô, Getúlio. E brasileira casar com gringo? Cara, eles gostam, quem não gosta é elas, entendeu? Bom, mas vamos lá. Cara, essas mulheres parece que a mamadeira delas era catuaba selvagem. As nordestinas? Nordestina, nortista. Essa turminha é punk, irmão. É punk. Isso aí, você tem que bater o cartão todo dia, de manhã e à noite, de manhã e à noite. Se vira, se vira, se vira. E a mesma coisa a gente fala para os machos. Esses caras do Nordeste, esses caras são doidos. Irmão, onde você nasceu? A primeira coisa que eu pergunto quando vai... Elda, traz água para mim. A primeira coisa que eu pergunto, quando vai casar, eu pergunto assim, Ricardo, você é de onde? Aí se a mulher falar assim, eu sou do norte, e o cara falar assim, eu sou do sul, e aí? Eu não estou falando nada sobre... Olha só, olha a encrenca que você está me colocando. Não faça isso. Então eu sou do norte, e aí o cara fala, eu sou do sudeste.
Ele não Eu quer sou falar do Sudeste, Ricardo. Ele não quer Eu falar sou do Zoom porque Sudeste. O ele, que você quer que eu fale? ele não quer falar do Sul porque ele tá Você é morando do no Sul. Centro-Oeste. Você é do Centro-Oeste. O que você quer que... Mas vamos voltar, para de bagunça. Vamos colocar ordem nessa live aqui. Vamos colocar ordem nessa live. Mas vamos lá, Ricardo. Mas é sério, eu pergunto assim, de onde você é? Pergunto para ele. E pergunto para ela, de onde você é? Porque eu entendo que tem a diferença intelectual, que a gente, né, trabalha também no casamento, a formação, é quem trabalha. Mas, cara, diferença sexual é punk de se trabalhar. É punk de se trabalhar. Mas são coisas que a gente pergunta. Mas o que foi? Mas a gente pergunta, né? Você também pergunta? Eu peguei um casal que na época do namoro, o cara falava assim, desse jeito. Nossa, passou um vento aqui, já me arrepiei, já tô em pé. A mulher pensou, é esse aí. E ela falou assim, pastor, me enganou direitinho, porque ele é devagar. Sabe o que ele falou para mim? Não, pastor, eu faço pouco para economizar, senão quando eu tiver velho não tem mais. Já que você empurrou para cima dos homens do Sul, me fala o nome dessa pessoa aí. O nome do cara? É aí da mulher? Não, tá doido? Eu não engano, não vai falar. Deixa eu te falar outra coisa, Ricardo. O negócio é o seguinte, que essa terapia que nós dois estamos fazendo aqui para os caras que vai se casar, para quem dá dentro do casamento, é que essa mulher, ela vai manter o mesmo pique da lua de mel por 60 anos, irmão. Entendeu? Ela não vai parar. É o que rola no sangue dela. Ela tá hoje aqui no pique na lua de mel, daqui 30 anos ela tá dentro da lua de mel. E o cara já saiu da lua de mel, ele já está aí pensando em aposentar. Essa diferença ela deve ser considerada. Bom, mas vamos voltar para o assunto romance. Então, hoje a igreja está falando muito sobre isso que a gente está falando. Inclusive, a gente começa a falar de sexo. Você viu que aumenta a visualização? Aumenta. Aumenta, interessante isso, né? Então, cada 3 palavras, mesmo se você estiver falando de libertação, você fala sexo. Sexo. E aí... Aí sobe, é verdade. É verdade. Mas vamos lá. Quando a gente fala de romance, se bem que a ênfase que a igreja evangélica no Brasil, principalmente, tem muita gente falando sobre casamento. Alguns até que não tem conteúdo nenhum. Mas tá aí fazendo uma gracinha em cima dos púlpitos aí. Mas quando a gente fala sobre romance, vamos deixar um pouco o sexo do lado. O romance é de fato a flor, o romance é de fato a palavra de autoafirmação, o romance é de fato o abraço, é de fato o carinho, né? Isso é romance. Isso muitas vezes, pastor Ricardo, a gente vê que está faltando no relacionamento. Olha, deixa eu falar uma coisa para os tarados de plantão. O negócio é o seguinte, se a tua mulher quisesse só sexo, ela teria se casado com jumento. Então, a pessoa precisa se ligar, ela precisa de romance, né? Precisa de um cara que pare para conversar, né? A mulher gosta de atenção, mesmo que você não entenda nada. Eu já vi você ensinando isso também, né? Nos seus seminários. Né? Mesmo que você não entenda nada, mas fique ali, ó. Sim. Cuidado para não falar assim na hora errada, né? E não na hora errada, mas fica ligado. Ela gosta disso, da sua atenção. Pastor, mas eu não tenho paciência, mas tem que ter, tem que ter. É como ensina um grande filósofo e pensador na área da família, o Ricardo Vasconcelos, tem que depositar, porque se não depositar, não tem como sacar. O romance é um depósito.
Né? O romance é um depósito. Da atenção é um depósito. O diálogo é um depósito. O cinema é um depósito. Um almoço romântico, uma refeição, vamos por causa da crise, vamos sair do almoço, né? Sei lá, um cachorro quente romântico é um depósito. São os caras, Ricardo, que perdeu essa noção de romance. E aí eu falo de experiência como pastor, o cara que só queria sexo com a mulher, só sexo, sexo. Isso ele dava de montão. E a mulher queria um companheiro, queria um amigo. Ela não é que ela não queria sexo, mas ela queria mais do que sexo. Então eu estou vendo muitos casamentos indo aí capengando porque saiu fora o romance, saiu fora o diálogo. O romance, pô, cara, é impressionante o poder do romance no casamento. É impressionante o poder do elogio, é impressionante o poder da flor, o poder do presente, é impressionante o poder do abraço, é impressionante o poder do sussurro de uma palavra romântica no ouvido da mulher, no ouvido do marido, na hora que ele menos está esperando. É impressionante o poder do aplauso que o cônjuge dá para o outro, e elevando a estima do cara. Meu Deus, isso é muito impressionante. Então, se de um lado tem homens aí que não tá com a deficiência na área sexual, de outro lado tem pessoas, tem mulheres e homens, né, que esqueceram o poder do romance. Esqueceram o poder do romance dentro do casamento. De homens que chegam para mim, e é engraçado isso, Ricardo. Eles falam assim: pastor, minha mulher não me abraça. Não me abraça. Ela não, a não ser na hora do sexo, não tem um outro momento que ela chega para mim e me dá aquele abraço. Não, alguns dizem, ela não tem carinho, ele não tem carinho. E como esses caras são carentes desse afeto. Ah, pastor, isso é trauma, isso é trauma. Esse macho aí não foi abraçado pelo pai, quer que eu seja o pai dele. Não interessa, pô, vai lá e abraça o cara. Vai lá e abraça a mulher, não interessa qual foi o trauma, qual foi a carência. Porque tem homem que é romântico também, tem homem que gosta de romantismo. Eu já ouvi falar mesmo. Fala, cara, eu faço uma coisa romântica na minha mulher, ela é seca. E tipo assim, ele faz porque não é só para ela, é para o ambiente dos dois, e a mulher, não quero, não gosto, muito dura, muito seca, e corta, não tem toque físico, a não ser como você falou, toque físico só no sexo, não tem um beijo, um abraço, um carinho, nada se não for na hora do sexo. Isso não é casamento. E tem mulheres aí, cara, que reclamam do marido mesmo, falam, pastor, não tem uma palavra, não tem um eu te amo, não tem um você tá linda, você tá bonito, pô, essa roupa caiu bem para você. Você ficou bonita com essa roupa. Não tem mais isso no casamento. Então tem mulher que reclama disso. O romance é necessário no casamento. Nesses 28 anos de casado, algo que ele tem notado, a necessidade é de romance. É o que tem mantido nosso casamento. E para terminar esse momento, que eu quero falar de um outro aspecto também no casamento, oração. Ricardo, isso para mim é fundamental. Tem sido fundamental. Claro. Isso aí eu quero dizer que Deus no casamento... Cara, vamos trabalhar algo aqui, pastor Ricardo, que talvez nós dois tenhamos em comum. Quando o cara entra num casamento já tendo tido um referencial de família, tendo sido um cara preparado para ser o esposo... Vamos citar um nome aqui, nós dois? Um nome comum? Vamos citar Luciano Subirá. Cara, eu falo assim, não dá para trabalhar meritocracia com o Luciano, porque o Luciano começou na frente da gente. Você vê que a maioria das pregações do Luciano, ele está citando, porque quando eu tinha 15 anos, meu pai falava isso para mim da Bíblia. Meu pai desligou a televisão e falou, a partir de hoje, em vez de assistir televisão, vai todo mundo ler um livro e tal. E eu fico ali olhando, babando por aquilo. Meu pai reunia com minha mãe, nós orávamos juntos e tal. São pessoas que tiveram um referencial
de pai, de marido, que tiveram assim, pô, eu vou me casar, porque casamento dá certo. Quando eu olho para pessoas como o Luciano e outros pastores que tiveram uma família para poder ter um referencial, eles começaram na frente, vamos usar assim essa expressão, não sei se essa é a expressão correta. Eles foram treinados para isso. Mas quando pega um Getúlio na vida, um pastor Ricardo na vida, cara, a gente não foi preparado para ser marido. O sistema não nos preparou para ser pai. O sistema não nos preparou para ser um homem de família, cara. A gente foi preparado para outra coisa, né? A gente foi programado para isso. Quando você entra num casamento, o que essa pessoa precisa entender é que você vai ter que lutar contra muitas coisas para o qual talvez eu use essa expressão de forma forçosa, mas você foi programado também biologicamente para ser um fracassado no seu casamento. Ninguém te ensinou a ser um bom marido. Teu pai não te ensinou a ser um bom marido. Eu nem pai tive. Meu pai morreu, eu tinha 3 anos. Ninguém me ensinou como tratar uma mulher com decência. Ninguém me ensinou como tratar filho. Eu tenho, e eu confesso isso para os meus filhos até hoje, eu tenho dificuldade no diálogo com meus filhos. De sentar, falar, senta aqui, vamos conversar e tal. Eu brinco com meus filhos, eu sou o cara do toque. Sabe, que abraço, quando eles menos esperam, eu chego por detrás, dou um abraço, dou um soco, aquelas brincadeiras de macho, né? Mas eu não fui programado para sentar com um menino e conversar sobre o problema da vida. Eu tenho uma extrema dificuldade com isso. Então, o que muitos casais, homens e mulheres que estão nos ouvindo agora, precisam entender é que a maioria dos problemas que nós estamos enfrentando hoje foi porque a gente não foi programado para viver em família. A gente não foi programado, nós não tivemos esse referencial. Eu conheço um pouco do seu passado por a gente compartilhar um pouco. A gente sempre trocava figurinha aí sobre o teu pai, sobre o casamento dos teus pais, sobre como o pastor Jair Guerra foi um referencial, como você se sentia bem quando você entrava na casa dele e via a forma como ele tratava a pastora Laura, via a forma como a pastora Laura tratava o Jair. Aquilo começou a ser o seu referencial. Agora, você pensa só, Ricardo, eu me converti com 18 anos. Vim do mundo onde mulher era só objeto sexual para satisfação da carne. Era só isso. Mulher, para mim, era só isso, entendeu? E, de repente, vem um maluco, e fora os referenciais dentro da igreja que a gente teve, de casamentos que era uma merda, de casamentos que eram nada, né? E aí, de repente, vem alguém e diz, eu vos declaro marido e mulher, e vai viver dentro da mesma casa. Vai ter luz? Você sabe uma coisa, Getúlio? Olha só o que você está falando aí. Você está falando, nós estamos falando aqui de várias coisas que a gente fez errado, aprendeu errado, e coisas que a gente foi aprendendo, né? Eu fiz uma live com o Lucinho também, e ele falou algo parecido. Ele falou, cara, na minha época, homem era paga a conta e comparece na cama. Isso é ser marido. Ele falou, o Lucinho falou pra mim, eu casei assim, cara, então minha mulher sofreu demais. Porque bruto, grosso, né? Fazia as coisas lá, porque, ó, tô pagando as contas. Estou comparecendo na cama, não me pede mais nada. É isso que eu aprendi que é ser marido e ser homem. Então, o que acontece? A gente vai descobrindo, ou porque aprendeu com alguém, ou a gente vai errando e aprendendo, né? E a gente tem aí, aos trancos e barrancos, você 28, eu vou fazer 27 agora em outubro de casado. O que eu descobri? Que eu não consigo passar esse mapa de um casamento bom com 2, 3 pregações, uma live. O que a gente consegue aqui é isso. Ó, deixa eu te dar aqui 3 dicas. Ó, deixa eu te dar aqui 2 dicas. Ó, deixa eu te dar aqui um alerta. Mas, irmão, passar a receita exige muito tempo. Exige muito tempo. Se eu chegasse para você e falasse, Getúlio,
me treina para a libertação. Você não consegue fazer isso em uma semana. Nem se a gente passasse. Você ia chegar, cara, e fala, cara, olha, eu orei, eu jejuei, eu usava óleo, eu recebi uma unção, ó, tem isso, tem aquilo. Tem que ter um mapa, tem que ter um negócio para você falar assim, ó, deixa eu te treinar. Vai demorar, talvez, aí, se a gente conviver diariamente, 1 ano, para você pegar isso. É por isso, cara, que a gente tem esse ministério com família, por isso que a gente põe coisa no YouTube, escreve livro, faz um monte de live, cria grupo no Telegram, a gente está com um grupo no Telegram chamado Casamento Inabalável. Para quê? Para tentar derramar esse conteúdo todo e não pedaços do conteúdo. Por quê? Para ter um casamento que dura, irmão, você vai ter que colocar farinha, fermento, ovo, manteiga, a pitadinha de sal, saber o jeito de virar a massa, colocar no forno, e alguém vai te falar, ó, faz aqui, faz ali, põe agora, mexe agora, cuidado aqui, freia ali, acelera, ó o buraco, tem um pardal ali, um policial com... Entendeu? Esse caminho é que a gente tem que ter. Por isso que, galera, você que está aqui, ó, nós estamos com um grupo no Telegram chamado Casamento Inabalável. Para você que quer consolidar o seu casamento e para você que quer o quê? Salvar o casamento, ter um milagre no casamento. Perguntas que foram feitas aqui, pastor, o que eu faço financeiramente? Pastor, eu posso me separar se fui traída? Pastor, e quando o cara não é crente, a gente vive junto? Tem um grupo para isso, para a gente poder dar passo a passo, tijolo a tijolo, para você chegar nesse casamento inabalável. A pastora Ana Flávia está dizendo, já estou lá no grupo. Então é isso que precisa. Né? A gente tem que lutar para quebrar essa miséria dessa estatística de 177% de aumento nos divórcios, está repreendido. Eu e você, Getúlio, quem está aqui, quem está no grupo, quem está correndo atrás, como pessoas agora, 2 da tarde, parando para receber isso aqui, é porque está dizendo, eu quero ter um casamento feliz, um casamento que dura. É possível? É possível. Você está falando com um homem aqui que tem 28 anos de casado, que tem uma história que ele está falando das lutas, mas está aqui. Do jeito que for, está casado e está feliz. E ainda faz sexo, não faz? Muito. Não, muito não. De vez em quando, né? De vez em quando. Ô, Ricardo, quando a gente fala de quebrar paradigmas, eu estou me referindo justamente a isso. Nós não fomos programados para ter um casamento feliz. Nós não fomos programados, né? Nós somos programados pelo sistema. O sistema, a gente coloca aí a família, o lar onde nós crescemos, a sociedade na qual a gente foi inserido. Nós não fomos programados para isso. Aí, de repente, você agora está casado e você está vendo as dificuldades que é ser casado. Primeiro, o que eu quero dizer que essas dificuldades se devem aos paradigmas. Você trouxe paradigmas para dentro do seu casamento. E isso deve ser quebrado. O pastor Ricardo está fazendo uma proposta interessante. Tem como quebrar esses paradigmas? Tem. Agora nós precisamos acelerar o processo. Eu vou, mais uma vez, fazer menção aqui do Luciano Subirá. Vamos pegar o Luciano Subirá, que foi treinado para ser um bom esposo, treinado para ser um bom pai. Vamos trabalhar que ele viveu aí 20 anos solteiro, recebendo um treinamento intensivo do pai, da mãe, da igreja, para poder ser o que ele é hoje. Nós recebemos um tratamento intensivo de como fracassar no casamento. Eu, você e uma galera que está aí nos ouvindo agora e que vai talvez acessar essa live depois. Essas pessoas receberam um tratamento de como fracassar, de como se dar mal. Vieram agora para dentro da igreja, ela traz uma carga psicológica de como fracassar, e eu tenho falado um pouquinho, agora nesse final de semana, eu preguei numa conferência profética, e eu falei sobre quando uma influência demoníaca numa pessoa pode se transformar numa falha no DNA dessa pessoa. O que era uma influência maligna, hoje chega a ser, de fato, um problema no DNA biológico na pessoa. Então, só para as pessoas entenderem, eu estou até forçando um pouquinho a coisa, para entender, é que ela trouxe para dentro do casamento uma herança, vamos usar a expressão biológica, que está programando ela
para ser uma derrotada no casamento, um derrotado no casamento. Então, quando eu digo que o terceiro segredo para um casamento feliz é Deus, é que Deus vai reprogramar você. O DNA. Deus vai trabalhar intensamente sobre a sua vida para haver uma redenção do tempo. Se o inferno investiu 20, 25 anos para fazer de você um derrotado no casamento, Deus vai investir intensamente para fazer de você, em pouco tempo, um homem bem-sucedido. Você vai ser o pai que você não teve, você vai ser para os seus filhos. O marido que você não viu, seu pai ser para sua mãe, você vai ser para sua esposa. O cidadão que você não viu, ninguém ser, você vai ser o homem que vai fazer a diferença na sociedade. Esse tratamento intenso que Deus dá, isso inclui aí, você precisa procurar essas fontes estão aí. Está o pastor Ricardo, a pastora Maíla com Família de Sucesso, ó, uma cara que eles estão trabalhando nisso, produzindo material, produzindo grupos, é a noite hot, esses caras estão investindo há muito tempo, o pastor Cláudio Duarte está investindo há muito tempo, outros pastores estão investindo, pastor Luciano investe pesado na família também, Alcance investe pesado na família. Cara, você tem que procurar, você não pode deixar as águas te levarem. As águas que estão levando você é as mesmas águas que levaram os teus antepassados para desgraça, para derrota, para decepção, para divórcio.